Salve, salve! Voltando com mais um Brasil 360 graus, os que já estava com saudade, né, de estar com essa conexão com vocês, de estar entrando na casa de vocês e poder bater esse papo sempre descontraído. No programa passado, nós vimos a questão do ano de 2026, né, da espiritualidade, de como entrar o ano de 2026, e hoje nós vamos falar de um tema que pouca gente conhece, a síndrome de hipertimesia. Eu vou dar uma dica para vocês do que é antes de apresentar o nosso convidado de hoje. Você consegue fotografar um acontecimento e lembrar exatamente com detalhes como ele aconteceu? Pois é, a síndrome de hipertimesia ela é exatamente isso. É você lembrar os detalhes de memórias antigas, exatamente como aconteceu, detalhes por detalhe. E por isso, nós estamos aqui com meu amigo Marquinhos CD, que já esteve aqui no nosso programa, né? Marquinhos CD, que ele é um apaixonado pelo axé. Ele esteve aqui no programa do Carnaval, onde vocês, inclusive, acompanharam aqui no nosso programa, na reprise, Marquinhos. Nós fizemos nesse mês de dezembro algumas reprises, e uma das foi o seu programa. Você participou e você falou do axé e você falou também da história do carnaval. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso Brasil 360 graus para você falar um pouco da sua experiência, como é conviver com a síndrome de hipertimesia. Olá, Adriano, obrigado pelo convite, né? Pois é, como você falou, poucas pessoas, né, conhecem essa síndrome de hipertimesia. Alguns pensam até que é transtorno mental, mas não é, é uma síndrome, também não tem cura, né? Já tentei apagar da memória. Mas para você continuar, mas você quer essa cura? A pessoa que tem a síndrome de hipertimesia, ela realmente assim, porque é bom ou é ruim você lembrar de detalhes, como a gente conversou assim, detalhes pequenos, exatamente como a pessoa falou. É bom ou é ruim ter essa síndrome? Eu acho para mim legal, né? Que você vai reviver, né, o passado, lembrar aquelas coisas que você viveu desde a época de criança, adolescente, a fase adulta. E fica na mente da gente como se fosse o agora, né? E às vezes as pessoas falam que não tem importância. Realmente, às vezes não tem importância para algumas pessoas. Mas eu acho legal, entendeu? Eu não queria se fosse para escolher, né? Mas eu nasci com essa síndrome, estou feliz com ela também. Eu fiquei confuso. Você não queria, mas você acha legal. O que é que você acha legal? Porque eu fiquei pensando assim, quando a gente conversou aquela vez, na primeira vez, eu fiquei pensando assim, poxa, como é que você acontece um trauma, né? Uma coisa assim que você quer esquecer, né? Você não queria estar lembrando daquilo, mas você ficar lembrando exatamente os detalhes. Isso, você consegue fazer alguma coisa assim para apagar aquele momento? Não, fica no HD. Tanto momentos trágicos como momentos felizes, né? Eu falo HD, né? A memória, eu falo o HD. Eu lembro de uma coisa de 5 anos de idade, um fato que nem a família do meu tio sabia o dia que ele faleceu, como ele faleceu, onde ele estava, a hora, entendeu? O ano, se foi pela manhã, se foi pela tarde. Eu tinha 5 anos de idade, ainda sei onde eu estava quando eu soube da notícia. Então isso eu não consigo tirar da minha cabeça. Isso foi em 78, eu nasci em 73. E tem aqueles momentos alegres, né? Ontem mesmo, antes de vir para o seu programa, nós estávamos reunidos, vários amigos da época de escola, batemos aquela resenha legal, e eu fui ao passado, o pessoal queria lembrar um fato, eu falei, foi o dia tal, a hora tal. Então, gostou, todo mundo riu, se divertiram. Se fosse para escolher, claro que ninguém queria escolher, que às vezes, como eu lhe falei, que tem momentos trágicos, né? Mas tem muitos momentos felizes. E aí eu comecei a pesquisar, por que isso? Por que acontece isso? E muita gente que viveu comigo aquela época disse que não lembra. Foi quando eu pesquisei, né? Existe 8 mil pessoas no mundo que tem essa síndrome. E que é associada até os dois, eu falo que são parentes, né? A hipertimesia com toque, que é outra síndrome também, que me acompanha. Mas eu acho legal, né? Agora mesmo, antes de você ver, o pessoal me pergunta, Marco, você que é apaixonado por música, qual é o seu estilo musical? Qualquer estilo, qualquer música do sendo
que ser reduzido. Na questão do estilo musical, Que- você consegue gravar as coisas, gravar a música, assim, porque algumas pessoas têm a questão da memória efetiva, que a pessoa guarda, como você fala, no HD, né? A pessoa guarda ali durante a sua trajetória de vida, ela vai estar sempre lembrando. Nesse caso, você consegue gravar as coisas, se a pessoa lhe der um texto, se a pessoa lhe der alguma coisa, você consegue estar gravando esse texto com facilidade, ou é apenas os acontecimentos? Na verdade, são os acontecimentos, né? Os fatos, eu lembro, como eu lhe falei, de data, dia, hora. Se você me der um texto para me decorar e fazer uma apresentação teatral, novela, essas coisas, demora um pouco de entrar na minha cabeça. Mas daqui X anos você pode me perguntar: Marcos, você lembra daquele texto que eu lhe dei para você estudar, para você fazer uma apresentação? Naquele momento ali você tem a dificuldade. Você não consegue fazer essa conexão com o presente. Mas depois que o fato acontece, aí você pode me do nada você lembra exatamente o texto na forma que chegou, que estava escrito em detalhes. E você pode me perguntar, aí ele fala o dia que aconteceu, que você me deu o texto que eu não consegui decorar, ou estudar o texto e tal, entendeu? Até a localidade, às vezes a gente lembra. E a gente fica tentando saber o porquê, né? Foi quando eu pesquisei, são coisas às vezes até sem importância. Aí você falou da música, eu estou acompanhando a novela de 1986, mais por causa da música, porque eu lembro que eu tinha 13 anos, né? Aquele repertório musical da época. Aí o pessoal me pergunta: você gosta das músicas atuais? Gosto, ouvi ali aquela hora. Mas quando eu estou sozinho, eu gosto de ouvir os anos 80, que eu vou lá lembrar de época de escola, entendeu? De época de futebol, algum fato que aconteceu na nossa cidade. Entendeu? Às vezes tem pessoas, Adriano, que eles me ligam, né, me mandam mensagem para perguntar o dia que aconteceu. Gente, eu vou contar um fato interessante, que eu já presenciei isso. Aqui na cidade de Itapetinga, a gente estava conversando na frente do museu e um colega nosso, não vou estar aqui não agora, um colega nosso pegou e comentou sobre a história de Itapetinga contando uma versão. Aí Marquinhos disse assim: não é verdade não. Não foi bem assim não, aconteceu assim, 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 no horário tal, no dia tal, dessa forma. Quem estava presente foi fulano, e falou disso, com uma riqueza de propriedade tão grande, que eu fiquei, né, foi o dia que eu descobri, eu falei: pô, como é que você consegue ter? Aí foi que ele me falou que ele tinha a síndrome de hipertimesia. Inclusive, nosso amigo querido Avaldo Miro Mota, sempre ele fala no programa dele que ele conheceu a esposa dele na micareta de Itapetinga quando o Chiclete Comandante veio aqui a primeira vez. Aí eu fui mandar uma mensagem para ele, né? 4 de maio de 1991, sábado à noite, às 10h30 da noite. Aí ele ficou besta: rapaz, foi isso mesmo. Porque são aqueles fatos que marcou, que ficam na cabeça da gente, né? na memória. E você não consegue tirar, esquecer esses fatos, entendeu? Tantos fatos, como eu falei, triste, alegre, divertido, crítico, tudo, entendeu? Tem pessoas que mandam mensagem para mim, que fazem a aposta. Aí o cara me liga: e aí, velho, eu vou ganhar? Eu falei: não foi assim como você estava no dia. Eu cheguei outro dia no estádio, o rapaz já querendo apostar, a data que o Itapetinga foi campeão, tal, e ele ia perder a aposta, né? Aí ele foi recuou. Eu queria também da forma que você colocou os detalhes das coisas, como foi. Qualquer um ficava com o pé meio atrás: pô, eu vou recuar aqui porque... né? E de fato você salvou de perder. Ele apostou R$100, ele foi e recuou, né? Foi o título de Itapetinga, né? Que ele estava apostando, que Itapetinga foi campeão fora de Itapetinga, né? E o outro rapaz não, foi em Itapetinga. Ele estava falando que foi em 95. Aí foi quando eu cheguei e falei para ele: não, Itapetinga foi campeã em 14 de janeiro de 1996, porém o título foi de 95, porque nesse período de dezembro, né, teve várias fortes chuvas na região, não pôde acontecer a decisão do Intermunicipal em Itapetinga.
Então o título foi 14 de janeiro, ainda falei com ele, vai lá no Google e coloca o calendário 14 de janeiro de 95, que vai dar, de 96, que vai dar no domingo, né? E ele quando foi bi, falei, foi bi no mesmo ano, já foi em dezembro de 96. Aí ele foi e recuou. Aí ele contou exatamente também quem eram os jogadores que estavam, quem foi que jogou, quem era técnico, contou, então, tudo aquilo. Mas assim, você se sente uma pessoa privilegiada por ter essa síndrome? Rapaz, tem hora que eu analiso assim, não sei se é dom de Deus, né? Ter essa síndrome, existem 8 mil pessoas no mundo que lembram desses fatos, né? Que eu mesmo gosto. Se você fosse me perguntar, mas você quer ter a síndrome de hipertimesia? Não. Mas como eu tenho, eu gosto, porque a gente volta ao passado e é gostoso você às vezes voltar, quando você quer também voltar naquele passado alegre, né? O passado, é como eu lhe falei, você tenta também fugir do triste, mas você não consegue, né? Mas eu gosto. A mesma coisa do toque também, entendeu? Os dois, como eu falo, os dois são parentes, né? O toque com Quando você com fala a o síndrome. toque, qual o toque assim que você falou que tinha alguns toques que você faz associação também sendo da síndrome de hipertimesia? É quando eu pesquisei, né, sobre a hipertimesia, aí o psicólogo, né, ele falou que os dois se associam, vive junto, o toque com hipertimesia. Quem tem hipertimesia geralmente tem o toque, né? E o toque também tem as suas vantagens e tem as desvantagens. Já aconteceu algumas coisas para mim que hoje... Só que o toque também, ele também não tem cura, é uma síndrome. Mas você consegue controlar. Hoje eu controlo mais algumas coisas minhas, ansiedade e outras coisas, né? Mas eu vivo bem com ele, né? Por quê? O toque, posso falar a vantagem ou desvantagem? Mas qual a vantagem do toque e de você ter a síndrome de hipertimesia? O toque, tudo que você faz com organização. Você sabe onde está tudo. Hoje posso falar para você aqui, Adriano, onde está uma agulha lá em casa. Você vai chegar lá na minha casa, tem uma mesinha, tem um rádio em cima. Eu confesso que minha memória nunca foi boa. Sou uma catástrofe para isso, né? Inclusive, depois da pandemia, eu fiquei com memória pior ainda. E às vezes quando eu chego em casa eu procuro um papel, eu não acho, aí eu vou deitar, vou pensar, depois de muito pensar, que eu consigo achar onde deve estar o papel. Aí eu vou procurar e eu acho. Mas assim, eu não tenho essa facilidade. Inclusive, se você me perguntar o que é que eu comi ontem, eu tenho que parar para pensar. E você, pelo visto, não tem essa dificuldade. Eu tenho faixa de 370 mil músicas, eu sei onde está todas elas. E como eu lhe falei, a agulha Para, você tem quantas músicas? Mais de 370 mil, eu sei onde está todas elas. Gente, se eu soubesse onde estava 370, já era muito, imagina 370 mil. Olha o nível de memória e de organização que faz parte do toque. Que faz parte do toque da pessoa que tem, né? Porque é o que eu digo assim, você tem o toque, mas também tem a síndrome. Então, na verdade, é a junção dos dois, desses dois que faz esse grau de organização e de memorização que você tem. O toque também tem a ansiedade, né? Eu vou falar aqui para você a vantagem, depois vou para a desvantagem. Qual a vantagem do toque? Como eu lhe falei, você programar, se organizar, você ter atitude e ter outra coisa que minha esposa fala que ela não aguenta. Tudo você ter dois. Eu falo com ela que eu não tenho duas esposas igual a ela, que é difícil encontrar igual a ela, né? Mas você tá vendo aqui esse relógio, eu tenho outro guardado. Esse sapato que eu estou calçado, eu tenho outro na reserva. Igual? Igual. A mesma marca. E tem uma. Aí eu voltando à hipertimesia. Para. Além de você ter o toque, além de você ter a facilidade de memorização, quando você compra um relógio, você compra um relógio igual. Tem que ter o reserva. Mas é igual, a mesma marca, o mesmo modelo, tudo. É porque a gente não pode falar a marca, né? Claro. O tênis também é o mesmo sapato, e voltado aos anos 80. E a roupa também? Voltada ao passado. Você está com a roupa aí de
com essa logozinha. Você tem uma igualzinha essa também? Tenho. É por isso que eu falo, faz parte, não é porque a gente quer. Imagina como é Tem que é o várias guarda-roupa. pessoas que tem isso. Imagina como é que é o guarda-roupa desse homem. Se ele compra uma roupa, eu já acho caro Vou falar comprar uma coisa roupa. engraçada, viu? Imagina ter que comprar 2 roupas iguais. E a cueca também. Duas iguais. É, Gilson. As mesmas cores. Imagina o Duas guarda-roupa pretas, desse duas homem. brancas, duas azuis, duas verdes, vermelhas. Aí, como eu falei, eu falo com minha esposa, a gente não consegue 2 esposas, porque não pode e não consegue uma igual à outra, né? Então, o toque faz parte disso. Isso aí se diz o seguinte, precaução, você está entendendo? Porque para você ter o reserva. Já aconteceu lá em casa de queimar um aparelho e a loja estava fechada, um roteador de internet. Onde eu queria achar um roteador? Aí você tem um roteador, você compra um roteador igual, você compra 2. Tenho 2. Gente. Entendeu? Viva quem pode. Aí o lugar de sentar. Eu estou aqui no seu estúdio, no estúdio aqui da TV. Se você me chamar novamente para fazer uma entrevista, eu não consigo ficar no seu lugar aí. Então, pá, vamos para um breve comercial, porque eu quero entender um pouco disso aqui. Eu vou conversar com ele aqui no bastidores para entender como é que é essa coisa de comprar uma coisa e comprar outra igual. Se você tem uma poltrona, tem outra poltrona igual. Eu vou entender um pouquinho para a gente tirar essa dúvida já e ele vai falar das desvantagens de ter a síndrome e o toque. A gente volta já. Mas Cansado daquela internet que só trava quando você mais precisa? Então presta atenção. Aqui em São José do Colônia, a HNnet já está fazendo diferença no seu dia a dia. E o melhor, aqui nós temos planos e benefícios especiais para você com velocidade, estabilidade e suporte de verdade. E sabe qual é o melhor de tudo? É que você pode estar instalando hoje mesmo. Chama a gente aqui no nosso WhatsApp e já garanta a melhor internet da região. HNnet, líder regional em internet fibra. Pax Perfeição. Quem é vivo se associa. São mais de 25 anos de dedicação e comprometimento em Itapetinga e toda a região. Seja associado ao Pax Perfeição. Você terá mais assistência, consulta médica grátis, sepultamento e outros benefícios. Ligue agora mesmo que a nossa equipe estará pronta para lhe atender. 3261-9090. Pax Perfeição. Quem é vivo se associa. Tá falando que é Bárbara? A nova campanha do Indique o Amigo e concorra a prêmios. Uma TV, mais um tênis, mais uma cesta fitness. E a roleta aqui faz o Não quê? é só prêmios, você vai concorrer. Na hora do fechamento do plano renovação ou cliente novo, você roda a roleta e recebe um brinde de presente na hora. Participe e concorra. Só aqui no Equilíbrio Estúdio. Saúde e bem-estar para você. voltamos, gente. Olha, eu confesso para vocês que eu ouvi tanta coisa aqui agora no intervalo que Marquinhos vai explicar um pouco melhor como é que é isso. Diga aí, Marquinhos, você tem em casa até na cama, se você estiver dormindo numa posição, sua mulher chegou cansada, ela deitou na outra e você vai deitar, você não consegue dormir naquela nova posição? E se eu chegar e ela estiver dormindo no meu lugar, eu faço ela ir para o lugar dela, né? Porque até a cama a gente tem um local, a pessoa que tem toque, ele tem um local, ele já escolheu aquele local. Eu durmo aqui, ela aqui do lado. Já tentamos trocar de lugar, eu não fiquei um minuto, ó, vai para o seu lugar. Então isso faz parte do toque, né? Que é a pessoa organizada e essas manias, né? Que a gente não consegue também, Adriano, tirar. Se eu pego um ônibus, todos os dias eu pegava um ônibus, foram 17 anos, o primeiro banco da frente era o meu. Eu tenho meu lugar, às vezes, num bar que eu frequento, entendeu? Se você estiver lá, eu não vou mandar você sair, que é falta de educação, né? Falta de ética. Mas você sair, eu já sento no seu lugar, entendeu? Tem a lanchonete, né? Que eu faço lanche, tem meu lugar de sentar. E a pessoa, ele fica agoniado, né? Mas tem que segurar. E
eu já tentei também, né? Tem pessoas que procuram psicólogo, não, mas eu vou ouvindo psicólogo na internet e tal. Hoje eu controlo bastante a minha síndrome de toque, né? E toque e a hipertimesia, que são associados os dois, como eu falo para você, que os dois são parentes, né? Você colocou aqui no intervalo, dizendo que uma certa vez você chegou na sua casa, o seu filho estava sentado numa posição do qual você estava, que você, enquanto não trocar de lugar, você não conseguia almoçar. Isso. Aí só estava ele e minha esposa almoçando, ele não sabia que queria chegar naquela hora, não era meu horário de chegar, ele ficou almoçando do lado da minha esposa. Quando eu cheguei, minha esposa falou, sai, que é o lugar do seu pai, senão ele não consegue almoçar. Aí ele foi para o outro lado da mesa, né, almoçar. Aí, como eu falei para você, às vezes tem pessoas assim, não acredito que esse camarada... Eu não tenho coisa que a gente não compra dois, que às vezes não tem condição, que a gente usa para comprar um, né? Mas quem estiver duvidando, posso convidar, vai na minha casa, que eu mostro para você algumas coisas que eu tenho dois. Não é porque eu quero, também é precaução, né? Imagina, aí já é difícil você chegar numa loja, você encontrar uma roupa e você chegar e ter que comprar duas. Só pode comprar a roupa se tiver duas iguais, enfim. Mas qual é a desvantagem disso? A desvantagem do toque é a ansiedade. Às vezes você pode machucar alguém, você pode estar certo, mas não era o momento certo de você falar aquilo. Já aconteceu de eu perder um emprego, né? Eu estava certo, como depois tentaram voltar atrás para me trazer de volta para o trabalho, mas eu já tinha assinado a rescisão. Eu estava certo, mas não era o momento de ter falado aquilo. Porque a ansiedade, às vezes você faz coisas até sem querer. E eu vou dar um exemplo. Se eu ligar para você, mandar uma mensagem para você, você visualizar e você não responder, eu já fico preocupado achando que você está com raiva de mim, que eu fiz alguma coisa para você. Eu só sossego se você chegar e me responder, Marquinhos, não posso atender agora, depois... Aí eu já fico. É a desvantagem do toque. Você entendeu? Às vezes você fala coisa, como eu lhe falei, que às vezes não deve. Tem uma vez que eu seria processado se eu fosse citar 3 nomes de 3 pessoas em um local. Eu estava certo. Aí a sorte que um amigo meu me segurou. Não fala, que você pode ser até processado. Você está corretíssimo, entendeu? Aí é a desvantagem do toque, é a ansiedade. Às vezes eu vou dormir. Se eu ficar na minha cabeça assim, será que eu desliguei o gás? Será que eu desliguei o gás? Aí eu só sossego depois que eu for olhar, se eu desliguei mesmo o gás. Aí eu vi que será que eu fechei a porta? Aí eu pego no trinco da porta e fico na maçaneta, para me conferir que está fechada. Senão eu não consigo dormir. A outra coisa, se eu estiver fazendo algo e não der à noite, não der para mim terminar. À noite eu tenho que terminar amanhã. Eu sonho com aquilo, entendeu? Que eu tenho que fazer. Aí eu só fico legal depois que eu mesmo termino de fazer o que eu estava fazendo ontem, né? Então, essas são às vezes as desvantagens de quem tem toque, né? É a ansiedade, medo, entendeu? Eu tenho medo de altura, eu tenho medo, não sei nadar porque eu tenho medo de água. Eu viajo pouco porque eu tenho medo, eu acho que vai acontecer algum acidente. E quando foi que você descobriu que você tinha esse toque e que você tinha essa síndrome? Na verdade, eu só descobri depois que eu pesquisei, porque, né, outro dia mesmo, Adriano, eu tenho uma amiga minha que mora no Japão, Zora Ionara, que eu gosto de você me dar um presente, eu guardo aquele presente com carinho, entendeu? E boto a data. Aí eu falei, moço, por que isso, entendeu? Quando eu pesquisei, eu falei, eu tenho essa síndrome. Tudo que o psicólogo falava, estava falando direcionado à minha pessoa, né? Do que eu sinto, dessas coisas do passado. Outra, aí eu mandei a foto para a Zora de um cartão que ela me deu, um cartãozinho bonitinho da Pantera cor-de-rosa. Ela digitou assim, não tem o seu telefone, mas agora você tem o meu. E botou o telefone no telefone dela, eu fui e botei a data. Falei, Zora, você lembra disso aqui que você me deu no dia tal, hora tal, você comprou debaixo do edifício Juvino Oliveira, que tinha uma livraria ali embaixo. Ela, menino, você lembra disso? Não lembro não, você fez até o dia que... Aí eu falei, quando? Falei, rapaz, e o bom você viver
o presente, eu falo com as pessoas que eu tenho o segundo grau completo, mas eu não fui mais longe no estudo por causa da hipertimesia. Depois que eu associei, hoje eu estou investindo no meu filho, está estudando cinema. Vamos entender isso. Você está dizendo que você só fez até o segundo grau. Eu tenho agora... Você não concluiu por causa da síndrome de hipertimesia. O porquê? Se você tem essa facilidade de decorar as coisas, você tem essa facilidade de falar detalhes, o porquê que você não conseguiu? Vamos associar isso, né, para que o público que está assistindo a gente possa entender um pouco, né, o porquê essa associação, o porquê que lhe impediu de você fazer o seu curso superior. Eu vim conseguir alguns cursos agora, né, depois de velho. Às vezes na escola, eu chegava na frente, lia o livro, fazia uma apresentação, explicava um assunto de história que a professora pedia, tal, saía muito bem na apresentação, tirava boa nota sim, da apresentação. Mas na hora de fazer a prova, sumia da minha mente aquele texto que eu estudei para fazer a prova. Você está entendendo? Porque era o presente. Aí foi quando o próprio psicólogo falou que fica na mente o passado. E tem aquelas pessoas que não vivem no passado, que ele vai mais longe, que pega mais fácil os assuntos, vai lá, faz uma excelente prova, né? Hoje mesmo eu fico besta, eu passo uma coisa pro meu filho, eu estava com um problema no celular, Adriano, que eu não estava conseguindo tirar. Para mim, desligar o celular, eu tinha que falar, desligar o celular. Aí ele ia lá e desligava. Aí eu falei, meu filho está vindo do Rio de Janeiro, ele vai dar jeito nisso. Aí ele foi lá, ligeirinho, falei, mas lá botei, e não consegui fazer isso. Porque a mente desses meninos hoje já estão mais elevada com as coisas do presente. Agora também é uma coisa que eu digo para você, o que eu queria aprender, aí também eu aprendo. Eu fui operador de máquina em uma empresa de secagem de leite, eu vi mais de 23 mil. Então, assim, a pessoa que tem a síndrome, ela tem facilidade de aprendizado do geral ou apenas daquilo? Ela é uma pessoa seletiva. Ela apenas aprende aquilo que ela quer aprender. Ela cria alguma barreira para aprender determinados assuntos? Às vezes no início sim. Mas, exemplo, eu observo, eu vou dar um exemplo ao nosso operador de áudio e vídeo ali, eu posso ficar observando ele, operar aquilo ali, porque eu quero aprender, eu vou lá e pego, né? Eu vou lá e aprendo e tiro alguns detalhes dele. Às vezes o que é difícil, quando o cara quer que você aprende rápido, aí não entra na cabeça. Como eu falei para você que eu fui operador de máquina de empresa, o painel era 23 botões. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou aprender a ligar e desligar esses 23 botões em 3 meses? Mas eu queria aprender. Aí eu fui lá e se tornou depois um brinquedo. Hoje eu opero uma mesa de som analógica. Aí eu fui analisar a digital, né? Fiz algumas perguntas, fui para o YouTube, já comecei a pegar a digital, se você querer. Eu não tenho experiência na digital ainda. Ela é mais fácil do que a mesa de som analógica. Você entendeu? Porque eu estou querendo aprender a mexer nela. Agora, se for pressão, não entra na cabeça não. E já tem pessoas que pegam as coisas mais fácil, entendeu? Eu tenho um amigo que eu fui operar a máquina com 3, 4 meses, sozinho. Ele já pegou com 1 mês. Então, fica aquela barreira da síndrome de hipertimesia nesse fato aí, de você pegar as coisas rápido no presente. Porque fica gravado as coisas do passado. Mas eu consigo viver bem com essa síndrome aí, entendeu? Resumindo, eu gosto das duas. Então, assim, vamos resumir aqui para eu poder entender um pouco. Você disse que devido à síndrome, você tinha uma barreira no seu aprendizado, que você criou esse bloqueio, né, para que você não continuasse os estudos. Mas você tinha facilidade de aprender e decorar. Então, aquilo ali lhe fez com que você tivesse algum medo, algum trauma por causa da síndrome, ou é simplesmente um bloqueio que você não conseguia e... Como é que é isso? Porque quando você coloca que você tem um toque, que você tem essa coisa de ansiedade,
né, a gente fica um pouco assim, sem entender o que é. Porque às vezes a ansiedade bloqueia sua mente, que fica um pouco difícil você aprender. Mas você aprende, mas não, como eu falei, não rápido, entendeu? Aí até a professora falava assim, mas Marcos, você sai muito bem, às vezes na frente, lá tá o grupo, lá é você mais que fala, é os trabalhos de escola, você desenvolve, e na hora de fazer a prova por escrito, você já não sai bem. Aí por causa da ansiedade, o medo de você errar. Eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho minha carteira é AB, carro e moto. Devido à síndrome e o toque, a ansiedade, eu só tenho aquilo comigo, eu só quero aprender. Eu dirijo moto, mas não tenho prática nem carro. Porque eu tenho a síndrome do hipertimesia e do toque, dá medo de você pegar o carro sozinho, principalmente dos outros. As pessoas me oferecem carro, eu falei, não quero no meu. Igual eu peguei experiência na minha moto. Como eu falei para você, que eu tenho medo eu gosto de viajar e tenho medo. Mas o seu medo é de acontecer alguma coisa com o carro da pessoa? Isso. Ou é porque você não consegue tô falando isso porque quando fui tirar a carteira de habilitação, eu tinha da minha pessoa. Foi uma coisa tão complicada, porque quando eu chegava, eu dirijo de boa para todo lugar, mas quando eu chegava na hora de fazer a prova, teve uma vez que eu desmaiei, teve uma vez que eu comecei a suar, comecei a tremer, aí o instrutor pegou e, não, senta ali, vai tomar água, mas eu não conseguia fazer. Com muita luta foi que eu consegui, eu tive que quebrar as barreiras. Isso faz parte do seu processo, da síndrome do toque, ou não? O medo faz parte do toque. Por quê? Qual é o medo que eu tenho? Meu medo é de pegar seu carro e bater. Ou alguém bater no carro e você vai querer seu carro, eu tenho que pagar para consertar. E a moto sendo minha, ou o carro sendo meu, eu posso deixar lá encostado. Aí eu já perdi empregos, até no meu próprio trabalho. É você não querer É ou o medo. você não consegue? Não, eu consigo. Se você pegar para uma emergência, você consegue dirigir o carro numa boa. Consigo. Não existe nenhuma barreira quanto a isso. Eu consigo. Eu não tenho prática, eu não tenho experiência. O meu fui mais pro lado do medo. A prova que você falou aí, eu cheguei, fiquei na minha mente. Botei o instrutor estava do meu lado, falei, só botar na cabeça. Se você perder, você faz novamente. E fui conversando com ele, descontraído, tal, você perdeu o medo, fui lá, fiz a prova direitinho e fui aprovado na carteira B. Porque eu não fiquei com medo dele. Se você ficar com medo, acontece isso aí. E o toque... Marquinhos, vamos para um nosso breve intervalo. Já já a gente volta para a gente fazer o fechamento do programa. E eu tenho uma pergunta para te fazer, que eu vou deixar o pessoal curioso aí, viu? Que não está no bastidor mesmo, você pode responder. Então já já a gente volta. Vai estudar. Qual é a pergunta? Cansado daquela internet que só trava quando você mais precisa? Então presta atenção. Aqui em São José do Colônia, a HNnet já está fazendo diferença no seu dia a dia. E o melhor, aqui nós temos planos e benefícios especiais para você com velocidade, estabilidade e suporte de verdade. E sabe qual é o melhor de tudo? É que você pode estar instalando hoje mesmo. Chama a gente aqui no nosso WhatsApp e já garanta a melhor internet da região. HNnet, líder regional em internet fibra. Pax Perfeição. Quem é vivo se associa. São mais de 25 anos de dedicação e comprometimento em Itapetinga e toda a região. Seja associado ao Pax Perfeição. Você terá mais assistência, consulta médica grátis, sepultamento e outros benefícios. Ligue agora mesmo que a nossa equipe estará pronta para lhe atender. 3261-9090. Pax Perfeição. Quem é vivo se associa. Tá falando que é Bárbara? A nova campanha do Indique o Amigo e concorra a prêmios. Uma TV, mais um tênis, mais uma cesta fitness. E a roleta aqui faz o Não é quê? só prêmios, você vai concorrer. Na hora do fechamento do plano de renovação ou cliente novo, você roda a roleta e recebe um brinde de presente na hora. Participe e concorra. Só aqui no Equilíbrio Estúdio. Saúde e bem-estar para você.
Voltamos aqui no nosso Brasil 360 graus, né? E eu conversando com o Marquinhos aqui, e eu estava falando, Marquinhos estava conversando sobre a convivência familiar. No primeiro bloco você falou da questão do token, de algumas coisas ali que você consegue. Mas como é que é conviver com as pessoas quando você tem a síndrome do toque? As pessoas às vezes acham que a pessoa é chata, é inoportuna, ou trata com alguma discriminação? Não, inoportuno discriminação não, mas às vezes acha chato por nós sermos rigorosos, querer tudo certinho, tudo no devido lugar, e tem pessoas que são bagunceiros, entendeu? E se você conviver, exemplo, até no trabalho, se você trabalha com alguém for bagunceiro, você incomoda aquela pessoa. Você está entendendo? Que a gente que tem síndrome de hipertimesia e toque, e por que a gente está falando de hipertimesia e toque? Porque junto os dois, né? Que as coisas tudo no devido lugar. Entendeu? Se eu passar a ver uma coisa fora do lugar, eu boto no lugar. E acontece, né? Aí você falou de casa, não é isso? Eu falo com os meninos, com os amigos, quase todos os dias eu tomo um tapa na boca da minha esposa. No dia que eu não tomo, eu procuro. Aí por quê? Adriano? Tá certo, calma que aí agora você falou uma coisa que eu fiquei curioso. Toda vez que você faz alguma coisa aí sua esposa lhe dá um tapa na cara. Na boca, eu falo na boca. Aí você no sentido figurado. Aí você já se acostumou. A esposa de... Como é a sua esposa? Edileuza. Edileuza, não dê mais o tapa, não. Você ouviu o que ele falou aqui? Ele já acostumou com você, dando tapa na boca dele, que ele já sente falta do tapa. Do tapa na boca. E ele provoca para você dar o tapa na boca dele. Como é que é isso? É porque, assim, exemplo, se eu for, até na sua casa, se eu chegar e ver o registro do gás, ele é assim. Se ele estiver para cima, né, tá saindo gás. Eu já vi casas explodirem por vazamento de gás. Às vezes eu passo, quando eu vejo, não vejo nada no fogão, eu desligo e tem um bolo no forno. Aí ela não tem condição não. Você já desligou o gás? Eu falei, eu não estou vendo nada no fogão, tinha um bolo aí, o bolo sola. Entendeu? Aí realmente merece, realmente ele merece um tapa na boca. Aí um tapa na boca, entendeu? Aí às vezes se eu pegar, almoçar, né? Que aí já é outro defeito que eu tenho tentado consertar. Às vezes eu almoço, eu sou organizado, já disse eu não sou. Eu almoço, deixo o prato ou o café em cima da mesa. Aí eu tapo na boca, que eu não botei em cima da pia. Nesse caso ela está certa, que faz parte da organização, entendeu? Mas ela já acostumou, ela falar, você não é certo não. Você não tem condição de uma coisa dessa não, entendeu? Onde você passa, você quer organizar. E no trabalho? No trabalho, graças a Deus, eu sou um cara de atitude, né? Às vezes eu falo com os meninos, às vezes o cara me pergunta para fazer isso, aí o cara que é organizado, você tem a atitude de fazer antes da pessoa mandar. Por exemplo, eu estou vendo um microfone em cima da mesa, só que aquele microfone no lugar dele ali. Antes de você me mandar eu pegar, eu já peguei e fiz, você entendeu? E também de ideias, né? Graças a Deus, por onde eu passei, né? Os caras têm que falar, rapaz, você é jeitoso. Uma vez eu trabalho na empresa, ele falou assim, Marcos, você é um cara jeitoso, faz isso assim para mim, tal. Eu falei, eu sou organizado. Jeitoso não. Não sou jeitoso, sou organizado, já fiz. Jeitoso é outra coisa. Eu não sou jeitoso, sou organizado. Você já fez, eu já sabia que tinha que fazer. Então, como eu falei para você, eu gosto da minha síndrome de toque. Por isso, esse lado. Tem um lado negativo, da ansiedade, você fazer coisas que não é o momento de fazer, você às vezes estourar com alguém depois. Mas aí eu também recuo depois, vou lá, peço desculpa. É como eu falei, mandar um zap para você não respondeu. Será que eu fiz algo com você? Mas vamos lá. A gente falou aqui da síndrome, falou do token. E nosso programa ele vai ao ar para todo o Brasil e também para o exterior. Com certeza deve ter alguém que deve estar se perguntando, né? E se pensando, poxa, eu tenho alguma dessas características e não se descobriu ainda. O que é que você recomenda para essas pessoas? Que assim, foi a experiência que você teve,
que no andar da sua vida se adaptar. O que é que você aconselha para essas pessoas para que ela também possa ter uma qualidade de vida, que isso não possa ser um problema, e sim uma solução? Se a pessoa que tem, como eu falei, hipertimesia não tem cura, é uma síndrome que não tem cura, você não consegue tirar da mente, né? Sobre o toque, que tem aquela ansiedade, tem aquelas pessoas que são agressivos, entendeu? Se for muito agressivo, tentar procurar um psicólogo. Se não for, você pode também ir pela internet, ouvir palestra, né, de pessoas que entendem da área, para você se controlar mais. Hoje eu aprendi muito em controlar mais, desde quando eu perdi meu trabalho, numa coisa que eu estava certo. Eles depois descobriram que eu tentou voltar e eu não mais já tinha feito a rescisão. Aí foi aí que eu comecei mais recuar, ansiedade, entendeu? Mas é difícil. Eu só tenho uma boa noite de sono, eu durmo bem quando eu não estou ansioso. Tanto ansioso para coisas boas ou para coisas ruins, que a gente fica com medo, né? Então, tenta controlar, vai ouvir palestra, vai ouvir uma boa música, entendeu? Uma música que acalma a mente, a alma, uma música que tem letra, né? Não música que agita mais a mente, né? É isso que eu devo falar para as pessoas, que eu acho que são milhões de pessoas, né? Fala que são 8 mil que tem hipertimesia, eu acho que tem mais. E toque um monte. Eu cheguei na casa, eu percebo também quem tem toque. Eu cheguei na casa de um amigo, Adriano, de uma amiga minha, eu vi as coisas tudo no devido lugar, até a cama do cachorro. Aí eu sentei na cama dela, quando eu levantei, ela puxou o lençol, eu falei, você tem toque. Por que você sabe? Porque as suas coisas aqui, tudo no devido lugar, tudo organizado. Sentei na cama, você puxou, arrumou o lençol. Tem outro amigo meu, que o pessoal já fazia gozação. Tem tempo para falar um pouquinho? Pode, sim. Tem um amigo meu que ele trabalha na empresa de ônibus, aí no alojamento os caras já faziam para perturbar ele. Ele arrumava a cama todinha e ele botava as duas meias no pé, né? Para calçar o sapato para trabalhar. Se uma meia não ficasse legal, ele tirava as duas. E botava. O cara falou, moço, mas uma não tá legal? Não, vou lá, tiro as duas. E os caras lá bagunçavam, deixavam o cara nervoso, bagunçavam o lençol da cama dele, escondia a meia. E aí o cara fica agitado, que até isso aí você quer a meia no devido lugar. Se eu falar para você colocou uma coisa aí que é o seguinte, a pessoa que ela tem toque, né, ela guarda as coisas tudo certinho. Se eu chego no local ali, eu boto as coisas tudo certinho, alguém vai lá e bagunça. Eu vou lá e coloco tudo certinho, bagunça. Isso também é uma característica do autismo. Quem tem autista. É. Né? Mas ali, quando você fala que a pessoa tem toque, a pessoa bagunça, corre o risco da pessoa ficar agitada e ficar violenta? Fica agitado, porque ele quer as coisas dele tudo no devido lugar. O cara que tem toque, se você tirar um óculos ali da posição, não foi aquela posição, ele sabe que não foi daquela posição que ele botou e ele quer aquela posição. E se você perturbar o cara, ele fica agitado, ele responde mal, que é organizado no devido lugar. Você entendeu? Como eu falei para você, lá em casa eu sei onde está uma agulha. Isso faz parte da organização. Até a vida pessoal, financeira, você tem que ter tudo organizadinho, que você tem que pagar o dia tal. O cara que tem toque, ele não consegue esperar a data de pagamento. Você está entendendo? Eu recebi meu salário. Um exemplo, se eu recebi meu salário hoje, eu tenho coisas para o dia 10, para o dia 15, para o dia 20, eu já saio pagando tudo, chego no computador e vou deletando. Outra coisa, eu faço, na minha mente aqui, eu tenho um monte de senhas na minha cabeça que não preciso. Eu agradeço a Deus, porque tudo hoje é digital. Mas eu tenho guardado. Como é digital, ali minha senha é digital, porque se for para decorar, eu sou uma catástrofe. Mas eu tenho um CD que eu gravo com todas as senhas. Por quê? Mas o CD aqui? Não, um DVD. Um DVD gravado com todas as minhas senhas. Por quê? Porque se alguém um dia precisar, está ali gravado. Ontem chegou uma encomenda que eu precisava de uma chave. Eu estava na rua. Isso eu já tinha falado para meu filho. Que eu não sei, amanhã ele foi lá, pegou o DVD, botou lá no computador e foi no site, estava lá. A senha do aplicativo, ele entrou no site, pegou e liberou a chave para o entregador. Então isso já é uma coisa que quem tem hipertimesia, eles já fazem como segurança. Você entendeu? Você não pode ficar só confiando. A outra coisa que a pessoa que tem hipertimesia faz,
A maioria das senhas deles são datas comemorativas de fato que aconteceu. Eu não posso botar uma senha de minha data de nascimento, mas eu boto uma data de um fato que aconteceu, que marcou na sua vida. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Você sabe onde é que você estava no dia 11 do 11 que as Torres Gêmeas, o avião entrou dentro daquela Torre Gêmeas? Sei. Você sabe a hora, o dia, onde você estava? O dia você falou. Foi, né? Isso. A hora 11 mais ou menos não sei porque eu estudava, eu estava fazendo ensino médio, né? E eu sei que eu estava no Colégio Águia, em Salvador, na aula de professora Celeste, na aula de História, né? Ela saiu, como era professora de notícia, ela foi fazer a aula dela exatamente dizendo a importância que tinha aquilo, né? Pelo fato de ser um fato histórico, internacional, né? Dessa coisa de detalhe eu lembro, né? Por conta do fato que tinha. Eu lembro que a professora Celeste, ela falou do que poderia ocasionar, questão de uma guerra e tal, e explicou. Aí o avião entrou dentro da torre. E lembro na hora que a torre desceu, porque eu já estava em casa, eu estava ligado na televisão, né? E na hora que veio o segundo avião, bateu, né? E que passou um tempinho a torre caiu as duas. Isso aí eu lembro. Mas é um pouco de hipertimesia, sabia? É igual um amigo meu, eu cheguei para ele e falou: rapaz, onde você estava no dia que o Brasil perdeu para a Itália, em 1982, que fez 3 gols de Paulo Rossi? Ele: rapaz, eu não sei não. Tem muitos anos. Eu falei: e você sabe? Eu falei: sei, estava em sua casa. Junho de 82, você estava lá? Estava eu, seu irmão, eu estava para ser produzido. E seu pai, a gente estava assistindo, nós quatro estávamos assistindo o jogo do Brasil lá, onde o Brasil perdeu, né? De 3-2 em 1982. Aí eu tenho uma amiga minha também, que eu cheguei para ela, eu bati os parabéns, você completou X anos de casada hoje. Ela: por que você sabe? Você não é meu irmão? Falei: porque foi no dia 10 de julho de 1990 que a Itália, que eu junto às vezes uma coisa com a outra, né? A Itália jogou com a Alemanha, onde a Alemanha gol de 1-0 da Itália, gol de Bremen, e a Argentina tinha ganhado do Brasil gol de Canidia. Foi nesse dia, em um sábado que você casou, e a decisão foi no domingo. Aí eu juntei. Marquinhos, eu quero lhe agradecer a sua participação aqui mais uma vez no Brasil 360 graus, né? Eu queria deixar assim, uma breve saudação e dizer que o Brasil 360 graus está sempre aberto aqui, né? Para quando você quiser contar um fato, alguma coisa, você vai estar aqui sempre bem-vindo. Eu que agradeço, né, o carinho, o convite, né? Ninguém nunca me chamou para falar sobre essa síndrome, né? E tive o prazer de vir no seu programa hoje, entendeu? Tivemos aquela vez falar sobre, né, 25 anos de axé. E se você precisar de marca CD para outro assunto que eu possa falar, né? Espero também que ajudaram muito aí os telespectadores, né? De repente tem até alguém que está assistindo a gente que tem também essa síndrome e não sabia, né, Adriano? Como? De repente tem alguém que está nos assistindo aí, tem essa síndrome e não sabia, né? Olha, eu estava viajando aqui já, pensando o que ia falar. Aí ele fala assim: eu já tenho a síndrome também do que não sabia. Eu já perguntei: que síndrome é essa? Não, eu queria explicar. Não, mas eu entendi. Entendeu, síndrome, né? A pessoa não Aquela sabia pessoa que tem a síndrome. síndrome e não sabia que tem, como eu não sabia também, né? Que significa hipertimesia através de É o que eu digo assim, o que é a concentração? Eu estava concentrado em outra coisa aqui. Já outra aí pergunta? eu pensei que você já estava com outra síndrome para a gente conversar. Mas, gente, eu quero agradecer a você que esteve com a gente mais uma vez aqui no Brasil 360 graus. Dizer que nós estamos voltando na temporada. Não vai ser apenas semestral como era, vai ser anual agora. E no mês de março a gente vai voltar com muitas novidades, com quadro. E eu conto com você, sua audiência aqui na TV Catolé, pelo YouTube e na rede SDP TV. Toda terça-feira e quinta, às 20h30, aqui na TV Catolé, na rede SDP TV. Meu muito obrigado e até a próxima terça-feira.